Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá! Hoje, antigamente a gente falava mas não pode. É sexta-feira. Sexta-feira é Páscoa, é dia de renascimento, é dia de falar de amor, de falar... Não, eu não vou começar a falar tanto assim, senão daqui a pouco eu tomo uma bronca do dono do programa, porque o protagonismo aqui é dele, né? Eu estou apenas aqui como um ator coadjuvante deste que é um dos programas que traz muita satisfação e a gente estará aprendendo a cada sexta-feira aqui mais e mais. É os seus assuntos do cotidiano, né? À luz da psicologia. Ah, que legal. Hoje você sabe que é Páscoa e nós queremos desejar a todo o Brasil, através da TV Ondas Play, através dos principais aplicativos da sua Smart TV, que todos tenham uma Páscoa maravilhosa, com a família unida, com muitas felicidades, né? E depois, durante o programa, vamos falar sobre isso também com o Dr. Luiz Aibinder, porque o tema hoje é muito importante a todos. Estamos pelos principais aplicativos, você pode interagir pelos nossos contatos, que é o WhatsApp, é o 21 99532 7705, 21 99532 7705. Me trouxeram uma cola aqui, obrigado, porque eu estava precisando mesmo, obrigado à produção. E você pode entrar lá no www.tvondasplay.com.br, tem um chat lá, você interage por lá também, tá bom? Ah, mas eu estou no celular. Vai no celular, você sai, vai no Zap rapidinho, manda uma mensagem, volta e manda seu vídeo, manda seu áudio, manda seu texto e participe conosco, interaja, porque o tema hoje é importante. Eu até botei aqui uma colinha para falar que às vezes as pessoas acham, né? Às vezes as pessoas acham que é errado julgar os outros, apontar o dedo, no que quer que seja. Embora não seja verdade que não se deve condenar os outros ou julgá-los injustamente, ao longo da vida é preciso avaliar ideias, pessoas, situações. O Senhor nos deu muitos mandamentos que não podemos guardar sem fazer o quê? Julgamento. Dr. Luiz Aibinder, seja bem-vindo. Hoje tem visita aqui no estúdio com uma pessoa que tem um programa aqui na TV também que fala Seja Você na Real. E isso também condiz com o que nós vamos falar aqui hoje. Para ser você na real, é preciso que não se faça julgamentos. Bom dia, Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, Odilon. Bom dia, Helenita. Bom dia a todos que nos assistem. Helenita Pereira aqui conosco, ela é gestora de emoções, ela é coach, ela é cult, ela é tudo. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa do Dr. Luiz Aibinder, à luz da psicologia. Bom dia, doutor. Bom dia que está nos assistindo. Uma ótima sexta-feira para você. Sexta-feira da Paixão. Que tema interessante, né? Nesse dia, julgamento. Você falou, Odilon, na sua leitura, que há pessoas que acham errado julgar, mas também há pessoas que acham certo julgar, que elas acham que têm o direito de julgar, e ainda falam que não estão julgando, só estão expressando as opiniões delas. E aí? Aí quem vai falar é o Dr. Luiz Aibinder, porque contaram alguma coisa para ele sobre julgamento. Dr. Luiz Aibinder, o que te contaram sobre julgamento? Roda a vinheta! O que te contaram, Dr. Luiz Aibinder? O dono de um restaurante, Odilon, muito esperto, que vivia num lugar e numa época na qual carne de frango era muito cara e carne de cavalo era muito barata, um dia ele foi denunciado e foi levado a julgamento, acusando de estar usando carne de cavalo para fazer croquetes de frango, que ele vendia lá no balcão da lojinha dele.
Antes de dar a sentença, Odilon, o juiz quis saber que proporção o senhor mistura carne de cavalo com carne de frango. E o homem, sob juramento, não falhou. Disse, olha, não é meritíssimo? É meio a meio que eu uso. Depois do julgamento, um amigo do comerciante perguntou a ele, escuta, que história é essa? O que quer dizer meio a meio? Olha, um cavalo, um frango, isso que é meio a meio. Foi um julgamento, né? Esse foi um julgamento, com certeza, né? Tá aí tem a história, uma história, depois eu vou contar para vocês, do diabo que soltou o cavalo. Também teve o julgamento, depois não. Ô, Helenita, conversa com a gente aqui. Eu quero saber o seguinte, você já julgou, foi julgada e se recorda que isso te trouxe algum tipo de incômodo? Ou na vida, né? Jogue a primeira pedra, levante a mão. Todos nós já cometemos isso na vida. De forma consciente ou de forma inconsciente. A gente foi acostumado a fazer as nossas opiniões, né? A falar as nossas opiniões sobre as outras pessoas. Isso é um julgamento. E a gente sempre leva para o lado pessoal, como foi o exemplo que o doutor falou, não te contei, né? Um cavalo por um frango. É a opinião dele, é uma questão muito pessoal. E sim, hoje em dia eu faço isso cada vez menos, eu me policio muito, eu percebo muitas coisas que eu estou fazendo. Aliás, esse é meu estilo de vida, né? Essa é a minha filosofia. Porque quem somos nós para julgar o outro? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Temos que respeitar as pessoas a viverem do jeito que elas querem viver. Porque nós não gostamos quando elas se intrometem no nosso estilo de vida. E isso nós vemos em vários segmentos, né? Nós vemos dentro de igrejas, principalmente. Tem muita gente que estava querendo se aproximar da palavra de Deus e se afastou da igreja por estar machucado pela instituição, ou melhor, pelos membros da instituição. E doutor Luiz Armínio, muitas vezes se comenta o seguinte, cuidado, não aponte o dedo para mim, porque quando você aponta para me julgar um dedo, tem 3 virados para você. O senhor tem a dizer em relação a isso, doutor? Eu concordo com a Helenita e vejo da seguinte forma. Eu acho até ridículo, ou risível, ou absurdo, uma pessoa imperfeita criticar a imperfeição dos outros. Não faz sentido. Se você é imperfeito, como você vai se ocupar com a imperfeição alheia? E quem é você para julgar? Você, Odilon, acho que é de uma época, da mesma que eu fui, antigamente não tinha balança digital. Minha mãe pedia para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, era no armazém. Você pegou essa época? Muito. Não existia nem supermercado quando era garoto. É isso aí. Aí eu ia no armazém e pedia meio quilo de arroz, por exemplo. Aí aquela balança com 2 pratos. Lembra como ela era? Lembro. Aí ele botava um saco de papel num dos pratos, enchia lá com arroz ou com feijão na quantidade que eu solicitava, e no outro prato ele botava um peso de, vamos dizer, meio quilo, 1 quilo, de acordo com o pedido do cliente. Aí a balança... Aí ela ficava equilibrada, né? Aquele ponteiro que fazia equilibrar se chamava fiel da balança. Isso. E o peso se chamava padrão. Padrão de 1 quilo, padrão de meio quilo. Como é que você pode julgar outras pessoas pelo teu padrão? Isso aí. Não faz sentido. Por exemplo, você tem uma religião. Quem tem a religião de outro padrão está errado do teu ponto de vista. Quem tem outro time de futebol, quem é isso, quem é aquilo, porque cada um vê as coisas de acordo com o seu padrão. Mas a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: padrão é universal ou é uma coisa pessoal? É isso aí. É uma coisa pessoal. Cada um tem o seu peso, né? E não está errado. Por isso que nós devemos fazer, tem aquele ditado, né? Pelo mesmo peso e medida, né? Exato. Há uma questão aqui, na verdade, vamos falar sobre uma coisa que veio agora na minha mente. Doutor Luiz, o julgamento não seria uma incapacidade da pessoa lidar com a outra, porque ela está julgando ao invés de tentar resolver, ao invés de se relacionar melhor.
Ao julgar, ela está, de certa forma, anulando o jeito de ser daquela outra pessoa. Talvez porque aquele jeito de ser a incomode. Seria uma incapacidade de se relacionar? Eu não usaria a palavra incapacidade. Eu usaria ego. Na verdade, seria uma falsa superioridade. Se eu posso te condenar porque você se veste mal, eu estou me elogiando indiretamente de que eu me visto bem. Se eu elogio, se eu te condeno porque você fala mal na televisão, eu estou me elogiando secretamente porque eu falo bem. Então a minha vaidade me coloca acima daquilo que eu estou julgando. Mas essa superioridade é ilusória. Eu só estou maior porque eu subi no pedestal. Posso dizer que isso é uma arrogância? Pode. A arrogância da pessoa. A palavra exata é essa: arrogância, superioridade que encobre uma inferioridade. Então, doutor Luiz Aibinder, o ego, então, tem alguma coisa a ver com o julgamento? Tem tudo a ver. Primeiro, eu tenho direito de julgar alguém? Não. O meu padrão é o padrão certo e os demais são errados? Ou meu padrão só é meu padrão? Essa vaidade a gente chama de ego em psicologia. O ego do cara é muito grande. Ele se sente superior. Mas por que se sente superior? Para esconder a inferioridade que está dentro dele. E Ninguém é superior. Eu já trabalhei com uma pessoa que ele era assim. Ele era um poço de defeitos, né? Só que 24 horas por dia ele passava olhando, observando o que as pessoas faziam e fazia o comentário da atitude daquela pessoa. Ele é completamente maluco, na minha opinião, porque ele era cheio de problemas, cheio de defeitos, que são defeitos assim horríveis que ele tinha, e ele, tipo assim, ele barrigudo, né? E chegava uma pessoa gorda, por exemplo, ele falava assim: cadeira, será que a pessoa não percebe que ela tá ridículo com aquela barriga? E ele tinha uma barriga tão quanto aquela que ele estava criticando. Então acho que ele se apagava e via uma outra pessoa nele. Esse cara que julga desse jeito tem um problema psicológico, que ele enxerga uma coisa nele e fica julgando os outros? O Freud chamou esse problema psicológico de projeção. Eu projeto no outro o defeito que eu vejo em mim, mas eu não assumo esse defeito para mim mesmo. Então, ele é barrigudo, não se cuida, é descuidado, é isso, é aquilo, mas eu estou vendo no outro, na verdade o outro funciona para a gente como um espelho, Odilon. O que eu não gosto em você, eu procuro corrigir em mim. Se aquilo está me incomodando porque é uma característica tua, aí eu pergunto para mim mesmo: será que eu tenho isso? E provavelmente tenho. E às vezes que eu fiz isso, eu achei que eu tinha realmente o defeito que eu criticava secretamente no outro. Projeção. Helenita Pereira, mulheres. Mulheres. Eu não sou, claro, machista, porém, as mulheres têm uma mania de observar a outra. Aí um dia uma amiga minha estava num lugar e uma amiga que estava na reunião falou assim: nossa, mas que calça linda. Aí eu fiz um comentário: essa calça pode ser sua, se você quiser comprar. Daí a pessoa que estava com a calça falou assim: essa aqui eu não vendo. Essa aqui me transformou no que eu sou. E aquela guerra foi formada entre a mulher que queria a calça, a outra que se sentia muito elegante com a calça, eu que botei a calça à disposição. Era um jogo de julgamentos ali. Doutor Isaibini, fala pra mim, Helenita, como é que funciona esse negócio? A mulher observa, julga muito também a outra? Antes de ser mulher, ele é ser humano. E todo ser humano, como a gente falou desde o início do programa, tem essa capacidade. Não vem fugir, não. Jogar a mulher como é ser humano. Tô perguntando, as mulheres julgam mais umas às outras do que o normal? Lá vem ela. Todas as mulheres são inseguras, então? Porque todas as mulheres observam as outras mulheres. Porque a gente tá num lugar, por exemplo, tô com a minha esposa, você tá com seu namorado, entre umas mulheres lindas, com aquele vestido maravilhoso, ou então uma que entra com um vestido igual ao teu. O que acontece? Questão várias diferenças. Observar. Quem vai falar é o doutor Luiz. Ok.
Doutor Luiz, vou começar aqui e o senhor termina aí. 1 minuto. Observar é diferente... Não, peraí, vocês estão falando de calça. Eu, Odilon, estava com segundas intenções quanto às calças. Pô, não tinha percebido, doutor Odilon. Qual era a sua intenção com as calças? Não, vender a calça, queria ganhar um dinheiro. Tá vendo, Odilon? Tá vendo, doutor Aibinder? O Odilon tava com outra intenção na calça. Eu sou psicólogo, eu percebo essas coisas. Pois é, eu não tinha percebido logo de início. Conclui. Agora, não foge, não. Conclui. não estou fugindo. Observar é diferente de julgar. Todo ser humano tem todas essas possibilidades. Ele vai escolher o que ele vai usar, de acordo com o interesse dele. Julgar, se você não se controlar, você vai estar julgando sempre. Observar é saudável. Você pode estar observando para aprender e evoluir. Julgar, eu não vejo utilidade em julgamento. De verdade. A não ser demonstrar a sua insegurança, a sua frustração, seu complexo de inferioridade, como foi muito bem dito pelo doutor Aibinder. Voltando para esse exemplo da calça, que uma admirou a calça e a outra não quis se desfazer da calça, por mais que você tenha sugerido. E ela alegou, eu estou satisfeito com a calça. Por que ela vai se desfazer de algo que lhe faz bem? Olha, doutor Luiz Aibinder, a cada dia que passa eu fico mais surpreso. Desculpas e formatos diferentes de justificar o julgamento indevido aparece a cada segundo. Diga ao senhor agora que o senhor faça um preâmbulo de toda essa discussão que foi gerada aqui. Eu vou citar 2 autores desse preâmbulo. Primeiro foi Jacques... Esqueci o nome do francês, é Jacques qualquer coisa. Ele diz o seguinte: não julgue, que você nunca estará errado. Outro foi... uma boa. O outro foi o Mário Quintana. Ele disse: eu não preciso de 10 mandamentos para viver. A mim me basta um: não interferir na vida dos outros. E outra, aí veio essas. Você viu que a Helenita, ela fez um curso de oratória em Harvard, né? Porque ela vem com argumentos variáveis e dizer que observar não é julgar. Uma pessoa que observa tudo o que acontece, fica observando e pensando, olha para um, olha para outro. Isso não é julgar, não? Não, observar é quem a pessoa tem visão, ela está olhando, está observando alguma coisa. Julgar é colocar um juízo de valor sobre aquilo que ela observa. Julgar só vai valer a hora que fala. O que pensa não vale, né? Não, você pode pensar também. Isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. Isso já é um julgamento de valor sobre uma coisa neutra. A calça, no caso, é apenas a calça. Bonito ou feio é um julgamento que alguém faz sobre a calça. Pois é, foi julgada. A calça daquela minha amiga foi julgada. Mas, enfim. A calça era bonita? O que... a menina que estava dentro da calça era bonita. Olha aí, doutor Aibinder. A segunda intenção aí, doutor. Está esquentando, tá se revelando, tá se revelando. Não sei se a gente continua ou libera o amigo aqui, doutor. Não, eu tô falando que eu simplesmente fiz o meu julgamento. Nem todos que estavam ali concordavam comigo. Hoje é um dia santo, Odilon. Não pode pecar. Carne é pecado. É verdade. Se ela fosse uma sereia, tudo bem, mas Então vamos colocar ela como se fosse uma sereia, pronto. Aí não tem problema. Doutor Luiz Aibinder, vamos falar aqui sobre relacionamento, casamento, né? Nós sabemos que hoje muitos jovens casam muito cedo, né? Tem filhos cedo e tal. E os casamentos hoje dificilmente têm a durabilidade do teu, por exemplo, né? E depois o senhor comente até quantos anos o senhor tem de casado e dá umas receitas aí para quem quiser continuar bem casado. Não é aquele doce de casamento bem casado, não. É bem casado mesmo, né? Acontece que hoje em dia aquela briga de egos dentro de relacionamento acaba se transformando numa guerra de julgamentos também, né? O marido vai falar com a mulher e chega a determinado momento e fala: você não permitiu que eu fosse jogar futebol com os meus amigos. Ela fala: e você? Aí tudo que você vai falar com a mulher ou a mulher falar com ela, tem essa famosa frase: e você? Que isso. Essa guerra de julgamentos destrói casamentos. O que o senhor tem a dizer em relação a isso e qual seria uma dica, né, no campo da psicologia para se manter um relacionamento? Porque hoje a gente vê que no primeiro problema que aparece,
nos relacionamentos, a solução é a separação. E às vezes prejudicando filhos, etc. Primeiro você perguntou quanto tempo eu tenho de casado. 57 ótimos anos de casado. Segundo, você está me lembrando o cliente meu. O cliente meu chegou e disse, não, quando eu discuto com minha mulher, ela fica histórica, bababá, bababá, repetiu isso umas 2 vezes. Aí eu corrigi ele na minha sabedoria, né? Eu digo, ela não fica histórica, isso quer dizer que ela fica histérica. Ela disse, não, doutor, é histórica mesmo, porque quando a gente briga, ela fica desenterrando assuntos de 20 anos atrás. É histórica. Isso é típico da mulher, hein? Isso aí é... mas eu não sou machista nem nada, não. Só estão falando neutralmente. A mulher tem... Agora... Pode falar. Pode falar. Não, a mulher tem o quê? Eu fiquei interessado. Não, a mulher tem uma memória de elefante. O HD dela é enorme. Agora, esses relacionamentos que você se referiu são chamados de relacionamentos descartáveis, ou agora, pelo filósofo Bauman, relacionamentos líquidos. É mais ou menos como o carro. Se a mulher está dando defeito, você troca de carro por um modelo mais novo e mais silencioso. E não tem uma perpetuação. As pessoas já casam com essa ideia, mas se não der certo, eu separo. E o principal problema, Odilon, é que nesses julgamentos vem no pacote uma falta de respeito à individualidade do outro. A pessoa se acha dona do marido ou da mulher e quer que aquela pessoa se molde, se adapte a seu padrão, aquele padrão que eu me referi da balança. Se ela não se encaixar naquele padrão, é porque ela está errada. Aí toma chumbo nela. E não sobrevive. Um casamento, se criar receita, para ser bem sucedido, ele tem 3 degraus. O primeiro degrau se chama respeito. Se não houver respeito, nenhum relacionamento existe. É uma briga, qualquer coisa, mas não é um relacionamento. Primeiro degrau, respeito. O segundo degrau, admiração. Você só admira alguém que você respeita. Você não admira quem você não respeita, você só admira quem você respeita. E o terceiro degrau, que pode ou não haver, é o amor. Mas você só vai amar quem você admira, e só admira quem você respeita. E uma forma também muito prejudicial de se relacionar, que não basta o amor no casamento. O amor é lindo, bababá, na sessão das 10 da tarde, tudo bem. O amor é lindo. Mas o que falta muitas vezes nos casamentos não é amor, é amizade, companheirismo. Helenita Pereira. Doutora Ayminder, você falou, o tema a gente direcionou para relacionamento conjugal, mas isso também não é uma maturidade das pessoas em se relacionar? Elas não estão prontas para nenhum tipo de relacionamento e se sentem ofendidas com qualquer coisa que o outro faça. E às vezes o outro nem fez na direção delas, o outro fez. Às vezes o outro não tá bem, tá com problema. Isso eu tô falando homens e mulheres. E ela leva aquilo tão o famoso levei pro coração e guardei. E se sente ofendida. Não levou pro coração nada, é bobagem, isso é blá blá blá. Mas é o que eles falam, né? A pessoa fala, mas não é. A pessoa leva pro lado pessoal coisas que não são pessoais. Exatamente. Não, se você dizer que esse blusão é feio, o meu ego vai ficar ofendido. Mas o blusão é um blusão, não tem nada a ver comigo. Eu tiro, boto outro, jogo fora, tenho outra opinião sobre o blusão, etc. Mas as pessoas têm um ego gigantesco, e quanto maior o ego, mais frágil é a pessoa. Dito de outra maneira, quanto mais forte a armadura que você usa, mais fraca é a pessoa que a usa. Então, qualquer coisinha, são cheios de nome-toques. Qualquer coisinha a pessoa fica magoada. Porque leva para o lado pessoal coisas que não são pessoais. Por exemplo, alguém chega aí no estúdio e não te cumprimenta. Aí você fica pensando, essa pessoa me odeia, eu devo ter feito alguma coisa, eu sei que ela é assim. Às vezes ela nem te viu, está pensando em outras coisas que não tem nada a ver contigo. Mas a gente leva para o lado pessoal. Isso aí não leva para o coração, não. Isso leva para uma cabeça fraca. O que a gente observa também, né? Que as pessoas, às vezes, né? Eu até
gostaria de dizer aqui, mas justamente a hora que eu fui falar, entrou aqui um pop-up onde eu ia comentar. Mas, enfim, deixa eu passar para a Helenita. Vai falando aí, Helenita. Achei. As pessoas, às vezes, também ficam se auto-julgando. Poxa, eu julgo toda hora, eu fico pensando, isso é errado. Não sei o que tem, eu também tenho que parar com isso. Mas entra uma pessoa, ela já começa já a expressar seu sentimento. Por que julgar é errado? Eu não posso julgar, não? Pode julgar. Agora, só não considere o teu julgamento como uma verdade universal. O teu julgamento nada mais é do que uma opinião baseada em poucas informações, seja lá qual for o julgamento. Você não sabe a história toda. Como é que você vai se arvorar em julgar algo que você desconhece a maior parte? Você só viu uma ponta do iceberg, não viu a história toda. Como é que você pode julgar outra pessoa? Tem vários ditados que enfatizam isso. Você tem que comer 1 quilo de sal na companhia da pessoa para poder julgá-la. Para comer 1 quilo de sal demora muito tempo, né? Ou andar nos sapatos da pessoa não sei por quantos quilômetros. Também é uma convivência longa. Como é que você pode julgar uma pessoa se seu conhecimento é sempre limitado, parcial e breve? Doutora Raibinder e Odilon, além de você julgar informações muito rasas, como o senhor acabou de falar, você se prende a isso como se fosse verdade absoluta. Então, você pode julgar? Pode, opção sua. Você é responsável pelo que você faz e vai ser responsável pelas consequências. O julgamento aprisiona a pessoa e aprisiona você. Então, qual a utilidade de julgar? Nenhuma, só tem prejuízo. Exatamente. E isso aí. Porque quando você julga, Helenita, desculpa, Dilon, quando você julga, você cola um rótulo na pessoa. Rótulo não serve para a pessoa, serve para lata, garrafa, coisa que fica em prateleira. Como é que você pode rotular uma pessoa? Porque se cada pessoa é única, como é que você pode botar todo mundo sobre o mesmo rótulo? Os muçulmanos, os negros, os brancos, os americanos, isso e aquilo. Você tirou a qualidade humana e só vê um rótulo. Cadê o ser humano que está por trás do rótulo? O que acontece é o seguinte, o Dr. Luiz Raibinder é cético, mas os temas que ele traz aqui estão explícitos na Bíblia Sagrada. Pode você consultar lá, tudo que a gente falou aqui, que existe lá uma explicação para tudo isso, né? E o que diz a Bíblia sobre julgamento? Não julgueis e não sereis julgados. Diz taxativamente Jesus, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades, e serei medido com a mesma medida com que medirdes. Então é o que o Dr. Luiz Raibinder disse sobre o fiel da balança e o padrão, né? Exatamente o que diz ali a Bíblia. Mas, Dr. Luiz Raibinder, o julgamento, o excesso de julgamento deve causar algum tipo de consequências. Quais consequências o excesso de julgamento causa para o ser humano? Na parte física, traz algum tipo de doença psicológica? É uma doença psicológica? Vamos para o campo da psicologia. Não causa uma doença psicológica, é uma forma errada de pensar. Por que é errada? Se eu julgo você negativamente, isso me dá uma espécie de rancor, raiva ou qualquer coisa parecida. Esse sentimento leva meu organismo a produzir mais cortisol do que o necessário. Esse cortisol em excesso enfraquece o sistema imunológico. Aí a pessoa fica mais vulnerável a doenças. Uma pessoa mais leve, mais alegre, mais em paz com a vida, adoece menos e quando adoece se recupera mais rapidamente. Os amargos não sobrevivem. Você gosta de frutas amargas, Odilon? Olha, não muito. Mas... Você gostaria de pessoas amargas? Não, eu não gosto de pessoas amargas. Eu não gosto. Pois é. A consequência de ser muito crítico é essa. Imagina num casamento. Imagina num casamento que a convivência é íntima e duradoura, né, ao longo dos dias, dos anos. À medida que passam os anos, a gente viu agora na pandemia, porque tem centenas de casais que se separaram durante a pandemia. Por quê? Porque viviam uma vida, cada um na sua, cada um no seu quadrado, esses relacionamentos modernos, mulher alfa, homem alfa, não sei o que lá, cada um, a mulher sai de casa às 6 da manhã, volta à meia-noite, deita, o marido já está dormindo, dorme, acorda de manhã, e o relacionamento vai indo, vai
passando, os tempos passam rápido, né? E aí, quando veio a pandemia, o que aconteceu? Confinaram todo mundo. Aí deixaram o homem e a mulher dentro de casa 24 horas, um conheceu o outro, um julgou o outro, e virou uma reação em cadeia de separação, doutor Luiz Aibinder. Por que nós julgamos? Isso. Por que nós julgamos, doutor? Porque na pré-história, nos primórdios da humanidade, você tinha que julgar se uma planta seria venenosa ou não para você comer. Se você estava sob ameaça de algum animal, você ia julgando. Isso daí era ótimo, foi ótimo há 10 mil anos atrás. Hoje as circunstâncias e a realidade são diferentes. Não cabe esse tipo de julgamento que nós fazemos. Essa convivência íntima com o casal, você imagina, o cara se aposenta, vamos tirar a pandemia do jogo, que já saiu. Aí o cara fica não tem nada o que fazer em casa, aí ele fica passando o dedo no móvel para ver se está com poeira para reclamar com a mulher. Ah, achei um defeito, olha aqui, está com poeira. Aí ele se sente superior porque está localizando defeitos. É como esse chefe que você falou que tinha, botava defeito em todo mundo, menos nele. Ninguém aguenta isso. E qual seria a moral da história? Roda a vinheta da moral da história sobre não julgais. Um dos exercícios mais praticados pela humanidade, Odilon, é o julgamento. Julgamos o outro baseado no nosso código de valores, no nosso padrão, nossas percepções e naquilo que a nossa imaginação cria a respeito de cada pessoa com a qual convivemos. Ocorre que nem sempre essa avaliação se mostra correta. E por essa razão, ao julgar, corremos risco de cometer equívocos e praticar injustiças. Ao julgar qualquer situação, você está expressando apenas um ponto de vista entre muitos pontos de vista possíveis. O sofrimento, Odilon, resulta do julgamento sobre o julgamento que você faz de alguma coisa. Elimine o julgamento e o sofrimento vai desaparecer. Seja o que for que esteja acontecendo, simplesmente é o que está acontecendo. Não é nem certo nem errado. Não é bom nem ruim. Todos esses são julgamentos que colocamos sobre isso. E então, nós fingimos que o nosso julgamento é verdadeiro. Mas o nosso julgamento nada mais é do que um julgamento. Apenas uma forma de avaliar as coisas, uma mera opinião. A vida, Odilon, é como ela é. Ela parece errada aos seus olhos, devido ao seu julgamento, porque ela não se atreve a se encaixar nas suas expectativas preconcebidas de como a vida deveria ser. Aprenda a aceitar a vida como ela é. Quando algo acontecer, aceite. Quando algo desaparecer, aceite. Quando o prazer vem, aceite. Quando ele se evapora, aceite isso também. E o mesmo acontece com a dor. Permaneça não julgando. Seja simplesmente uma testemunha silenciosa para tudo. Toda vez, Odilon, que nós julgamos, acontece conosco que nós iniciamos uma batalha contra a realidade, na qual sempre vamos perder. Enfim, esperar que o mundo funcione de acordo com as nossas vontades é uma baita de uma tolice, Odilon. Entenda que os fatos acontecem como tem que acontecer. É o que é, sem julgamentos, apenas aceitação. Doutor Luiz Aibinder, eu vou fazer uma pergunta para a nossa convidada, baseado em cima do que o senhor acabou de dizer. Helenita Pereira, você é casada ou solteira? Solteira. Pretende se casar um dia? E como que você... quais são os critérios que uma mulher usa para escolher o seu par e para levar para o resto da vida, diga-se passagem, né? Ou quase para o resto da vida, ou pelo menos por um bom tempo. Você tem que julgar? Você julga na escolha? Como que é? Não, esse cara até poderia, mas ele é bonito, mas tá lá, ó. Olha lá, coçando, enfiando o dedo no nariz, no meio do salão. Esse cara deve ser porco. Isso é um julgamento. Como é que a mulher faz para escolher o seu par? Que tipo de critérios? E o julgamento se faz presente?
Não deveria estar sendo abordado pronto. numa sexta-feira. Vai começar. Estamos no namoro na TV Ondas Play e agora eu fui pra Berlinda. Num relacionamento, a gente não tem que julgar. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou, quem eu não sou, para saber o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Se num relacionamento, eu e Lenita Pereira, eu sei que há pessoas que fazem esse tipo de análise, João. Na minha opinião, não é a forma adequada, porque o ser humano não é um objeto que eu analiso, eu quero essa taça, eu não quero essa taça. É um relacionamento. Se eu começo a buscar muita imperfeição no outro, a pergunta é, somos perfeitos para ficar julgando o outro? O outro tem defeito como todo mundo, como eu tenho defeito. Então eu vou mudar a sua pergunta. Respeitar. Agora, você está procurando se relacionar ou está procurando viver num mundo das maravilhas? Não deu certo nem para Alice. Bom, então... Relacionamento é uma construção diária, é uma conquista diária. Isso começa no período início do namoro. Ali você vai começar a conhecer a pessoa, descobrir se é com essa pessoa que você quer passar tanto tempo, como o seu Dr. Luiz Aibinder tá no casamento dele. Eu tenho certeza que é um conhecimento constante, uma construção constante. E, doutor, com todo respeito, o senhor me responda. Há momentos que o senhor fala, eu não quero estar um pouquinho perto da minha esposa, porque eu preciso estar no meu momento de reclusão. Mudou totalmente o foco da minha pergunta. É lisa igual um bagre ensaboado. Lá em São Paulo se fala isso. Já tentou pegar um peixe bagre? Bagre, conhece o bagre? O bagre é liso já. Quando você vai ter aquele peixe que vai pegar, ele sai... Ele espirra na mão assim, agora ensaboa ele para ele ficar mais liso ainda, escapar, pá, voa longe. É isso aqui, ó. É um bagre ensaboado. Eu vou perguntar logo então, já em cima do que ela falou. Doutor Luiz Aibinder, eu nunca tenho razão então? Se você quiser ter razão, Odilon, eu tenho um armário cheio de razão aqui em casa. Você pode vir com uma Kombi e levar quanto você quiser. E aí? Agora, me diga o que é ter razão, que eu não sei até hoje. E quando os outros me julgam? O que você pode fazer a respeito? É comportamento alheio, não é teu comportamento. Você só tem poder se você julga ou não, ou como você reage ao julgamento dos outros. O que os outros fazem, você não tem poder nenhum. É só olhar, falar e ir em frente. Porque o que a pessoa diz sobre você é a opinião dela, não é a tua realidade. Se você é isso ou aquilo, é só uma opinião. É exatamente. Se você se conhece, a Helenita falou em autoconhecimento, você vai ficar chateado se a pessoa disser que você é uma coisa que você não é? Ela só está enganada, você se sente ofendido à toa. Ego. Então. Não muda a tua vida em nada também. Gente, agora, se você pegar para você, aí começa a mudar a sua vida em outro. O veneno só mata se você engolir. Perfeito. Inclusive tem uma situação que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo digital, né? Hoje em dia tá tudo... Eu tenho aqui à frente, assistindo o nosso programa, o nosso querido gerente de TI e mídia social aqui do marketing da TV. E ele fica olhando aqui, anotando tudo e tal, fazendo stories para jogar não sei o que tem, porque as pessoas têm que ver isso, têm que ver aquilo. Agora nós temos muitos influencers, né, hoje em dia. E os influencers vivem como um alvo daquelas pessoas que julgam, né? Tem muitos julgamentos que são enviados para esses influencers, que são chamados de haters, é isso? Haters. E esses haters, às vezes, causam danos psicológicos nesses que estão aí flutuando nessa onda, surfando nessa onda de influência digital. Dr. Luiz Aibinder, como que a pessoa quer ser reconhecida, idolatrada, ser celebridade no mundo digital, que nós temos aí, tá? Tem gente que dança na frente de um ônibus, um motorista que dança na frente do ônibus, tem 8 milhões de seguidores. Nós tivemos pessoas uma garota que esteve aqui,
Ela tem um canal do YouTube daqui de Maricá, ela tem 1 milhão de seguidores. Agora, o que são esses seguidores, doutor? São seguidores ou são julgadores, inquisidores? Primeiro, você está falando desses milhões de seguidores, eu estou arrependido de ter estudado tanto, não deu certo para mim. Eu? Segundo, esses influencers são seguidos por idiotas. Eu? Para de se preocupar com esse negócio de ficar querendo ser influencer, porque você está falando para os idiotas. Viu, doutor Leandro Aibinder que falou. A vaidade da pessoa, Odilon, vai a tal ponto que ela compra likes, aquela mãozinha que faz assim, paga para ter esse tipo de like. Sabe assim, é um vazio existencial. A pessoa famosa é uma coisa, ela ser prestigiada é outra. Você pode ser prestigiado no meio de jornalistas, é bom. Aí eu sou famoso, Suzana Richthofen é famosa. Doutor Luiz Aibinder. Mas ela... E Odilon, nem todo mundo bate palma, te aplaude. Você está fazendo alguma coisa em função da opinião do outro, já está preso ao que vai fazer. Você não vai conseguir. E aí, quando você fica caçando like, você fica caçando curtida, e você fica perdendo o seu tempo, na minha opinião, é perder o tempo, ou um mau investimento no seu tempo, ali, ó. Ih, curtiu, não curtiu, agradou, não agradou. Você vive a sua vida em função daquilo, ao invés de descobrir qual é o seu porquê de estar fazendo aquilo. E aí sim você vai ter haters. Porque os haters, é você que disse. Ele só expressou a opinião dele. Ou julgou. Ah, mas você só vai se incomodar com aquilo se aquilo te influenciar. Se não, é a opinião do outro. Isso é uma questão... Se você sabe quem você é e sabe o porquê que você está fazendo aquilo, olha só, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a gente está na semana de uma pessoa que não agradou a todo mundo e foi para a cruz por causa disso. Sim, aí é que eu quero te dizer, para quem não leva pro coração, o haters não afeta, mas para quem leva pro coração, tem esse problema. Se a pessoa já tem essa necessidade de se expor, de pagar likes, de ser o tal, de ser a celebridade, aquele sonho... Quer uma solução? Porque eu conheço muita gente, nós temos milhares, doutor Luiz Aibinder, milhares de pessoas na internet dando a solução para os problemas da sua vida. Você vai ser feliz, você vai ser vencedor, você é isso, você é aquilo... E outro dia eu entrevistei uma pessoa aqui mesmo na TV, ele falava sobre isso, era um gestor financeiro e ele tinha todas as saídas para todos os problemas financeiros de todas as pessoas. Quando saiu daqui, eu acompanhei, ele estava lá fora, entrou no ônibus e foi embora de ônibus e estava de chinelo de dedo. Então, quer dizer... Eu não sei se tem a ver o jeito do cara viver, se ele tem milhões guardados, mas ele vendia prosperidade e riqueza e finanças e não tinha sinais exteriores de riqueza. O que é isso, doutor? Que confusão é essa? Essa é uma máscara que a sociedade usa. Se você observar bem, Odilon, a sociedade é um grande baile de máscaras, né? Você conhece muita gente, mas não é muita gente. Você conhece muitas máscaras e pouquíssimos rostos. As pessoas estão sempre fantasiadas, sempre se disfarçando. As pessoas estão vendendo. Qualquer produto que você vai comprar, não está no pacote o conceito de felicidade? Sim. Como se a felicidade fizesse parte. Por exemplo, anúncio de motocicleta. Vida ao ar livre, felicidade, cabelo despenteado ao vento, papapá. Está vendendo motocicleta ou a felicidade que ela poderia trazer? Mas a felicidade não está no lado externo da pessoa, está dentro da pessoa. Então, é uma enganação total. As pessoas são ingênuas. E eu digo sempre, Odilon, que a ilusão é muito mais palatável que a realidade. Se você botar a realidade nua e crua na frente das pessoas, elas se assustam e recusam. Elas preferem ser enganadas. O William, preparando lá pra gente aquela divulgação do nosso evento que vai acontecer no dia 11/4. Prepara aí pra soltar. E doutor Luiz Aibinder, eu fiz o convite via formal pelo seu privado, mas aqui publicamente
digo que nós estaremos realizando no dia 11/4 aqui na cidade de Maricá, o segundo Maricá Business. Vai ser na casa de festa MR Premium e no bairro do Condado aqui na cidade. Teremos palestras, teremos mais de 250 empresários presentes, são 50 mesas só de expositores, de empresas da Baixada, da região metropolitana. E é claro, né, doutor Luiz Aibinder, o senhor saísse do casulo, viesse dar uma passeada aqui, comer um camarão, depois prestigiar a gente com a sua presença nesse evento, gostaríamos muito que o senhor viesse. Dá uma pensada no assunto e o evento é este aqui que você vai ver agora. Vem aí, Maricá Business 2, mais de 50 empresas expositoras, 250 empresários de toda a região metropolitana e Baixada Fluminense. Serão várias palestras, rodas de negócio, network, um encontro e a vitrine que a sua empresa merece. Maricá Business 2, em Maricá, Rio de Janeiro, na Casa de Festas MR Premium no bairro Condado, a partir das 14 horas. Dia 11/4. Esperamos você e sua empresa no Maricá Business 2. Rodas de negócio e muito network. E o encerramento fica por conta da cantora Andrea Beat. Hoje eu quero me queimar. A noite inteira eu vou te amar. Quero sempre me entregar e curtir com você pela vida inteira. Maricá Business 2, realização e cobertura. Programa Se Liga Empresário, TV Ondas Play, revista digital Se Liga Empresário e revista Maricá Já. Maricá Business 2, apoio Maricá 2030, Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, CDL e OAB Maricá. Acesse o site www.Rio Business Show e saiba mais. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Doutor Luiz Aibinder, viu só o evento? Podemos contar com a sua presença? Depois o senhor me responde. Não responde agora não, tá? Depois o senhor me responde no privado. Ok. Doutor Luiz Aibinder, me diz assim, pra gente encerrar. Qual é o pensamento do dia sobre julgamento? Julgar as pessoas, não julgais. Ô Gilon, não tem nada bom ou ruim, mas é o nosso pensamento que assim o faz. Shakespeare. Não tem nada bom ou ruim, é o nosso pensamento que assim faz. Não tem nada bom. É o julgamento, né? E aí, Helenita, estamos chegando ao final do programa. Eu achei que foi tão bom, passou muito rápido, né? Quais são suas considerações finais? Fala um pouquinho quem é a Helenita, qual é o programa que você tem aqui na emissora, e a gente sabe que já é um sucesso, né? Foi ontem, às 20 horas, todas as quintas-feiras. Quartas-feiras, que dia? Exatamente. Então foi a semana. Ah, não, para. Para aí. 3, 2, 1. Helenita Pereira, suas considerações finais. Aliás, você que tem um programa aqui na nossa emissora, né? E o programa é toda quarta-feira às 20 horas, né? Foi essa quarta agora. Hoje você está nos prestigiando com sua visita. Suas considerações finais. Obrigado pela presença no programa do Dr. Luiz Aibinder. Muito importante. Aliás, tudo que tem aqui na TV Ondas Play é de qualidade. A seleção é feita por uma pessoa de muita competência profissional e olhos de águia. Pega 10 comigo depois. Só 10? Caramba! O programa que eu tenho orgulho de apresentar aqui nessa emissora é Seja Você na Real. Um programa para você aprender a administrar as suas emoções, aprender a conhecer um pouquinho mais sobre você. Porque é isso que vale a pena, é isso que faz toda a diferença na sua vida. E como o doutor Luiz falou, os fatos são apenas os fatos. A forma como você se relaciona com eles é que faz toda a diferença. Não leve nada para o lado pessoal.
Porque muitas coisas acontecem, somente acontecem. Como você vai se relacionar com elas é que vai fazer toda a diferença. E reforçando o convite do Odilon, dia 11, semana que vem, estaremos aqui esperando você no Maricá Business 2. Dr. Luiz Aibinder, suas considerações finais, mas antes, que tal o tema da próxima semana, hein? Eu estou aberto a sugestões, Odilon. Eu estava, durante as nossas conversas aqui, surgiu muito a palavra felicidade. Que tal a gente falar o que é a felicidade? Boa, gostei. Boa? Gostei, boa. Se eu conseguir definir, eu vou me candidatar ao prêmio Nobel. Mas... Manda cola para mim, doutor. Doutor Luiz Aibinder, muito obrigado mais uma vez. Uma feliz Páscoa para o senhor, para a sua família. Nós sabemos que não é simbologia apenas de dar um ovo de Páscoa, dar um abraço, mas tem sim uma simbologia especial, quando se une as energias, todos pensando no verdadeiro sentido, né? O amor, quando existe amor, indiferente da pessoa ser crente, católico, espírita, seja qual for sua se você é cético, se você é ateu, mas você sabe que o amor, ele cabe dentro de qualquer pessoa. Então eu tenho um grande amor pela nossa amizade, doutor Luiz Aibinder, e desejo ao senhor uma feliz Páscoa à sua família, seus filhos, que são meus sobrinhos aí de consideração, e feliz Páscoa a você que está conosco, e continue na programação da TV Ondas Play, porque aqui você vê o que você quer ver. E daqui a pouco tem Momento do Esporte. Ainda tem Serginho Total, Chicote do Povo. Tem Arroba da Escrita, especial de Páscoa. E você tem muita programação boa. Ainda vai ter Onda Cine com programas, com filmes inéditos. A produção está olhando para mim falando isso. Filmes inéditos. E muita coisa boa para vocês aqui na TV Ondas Play. Até a semana que vem, doutor Luiz Aibinder. Tchau, obrigado. Uma boa semana, uma boa Páscoa para todos. Obrigado, Helenita. Tchau, tchau. Tchau. Coraçãozinho assim, ó. Feliz Páscoa. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.